Vamos à palavra. Você vai abrir sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo de número 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fez subir e vos trouxe à terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derrubareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Eu quero falar nessa noite de duas culturas e dois destinos. O tema dessa noite é a cultura da esperança e a cultura da tragédia. A cultura da esperança é representada por Jerusalém. A cultura da tragédia é representada por Atenas, a capital do mundo grego clássico. A cultura da esperança tem por mestres os profetas hebreus. A cultura da tragédia tem por mestres os filósofos gregos. Eu não sei se você sabe, mas não existe no hebraico antigo a palavra tragédia. Porque o povo de Deus é nutrido pela palavra de Deus, e a palavra de Deus nunca deixa espaço aberto para a tragédia, a menos que o homem escolha. Não é projeto de Deus, não é programa de Deus. A tragédia, o desespero, a aflição. Isso é projeto da cultura da tragédia. Por essa razão há tanta tragédia na cultura grega. Por essa razão os deuses gregos são trágicos. Quando os deuses decidiam lançar o castigo ou o juízo sobre alguém, e isto era pronunciado lá pelo oráculo de Delfos, não havia nada que se pudesse fazer. Porque os deuses da cultura da tragédia, os deuses gregos, são perversos. Não há na cultura da tragédia o conceito da misericórdia. Não há no mundo grego o conceito da redenção e da graça. Isso é coisa exclusivamente hebraica. A cultura da esperança que tem sede em Jerusalém. Se na cultura da esperança existe o conceito da misericórdia e da graça, na cultura da tragédia isso está ausente. Não existe. É verdade que tragédias acontecem. Mas por que será que tragédias acontecem? Se você prestar atenção, existem cristãos que passam por tragédias. Mas estatisticamente é um número muito pequeno. Cristão também morre. Cristão também é alvo de eventos trágicos. Mas os números são mínimos. Na cultura da tragédia, respira-se a possibilidade da tragédia o tempo todo. Porque o homem que vive sob a influência dos deuses da cultura da tragédia, ele não conhece o refúgio, o abrigo. Ele não tem refúgio para onde correr. Ele não tem amor misericordioso ao qual recorrer. Por não haver na cultura da tragédia o conceito da graça, o homem que está abraçado com a cultura secular, ele vai se perdendo cada vez mais. Você lembra a parábola do filho pródigo? Ele experimentou a perdição. O homem, dentro do contexto da cultura da esperança, ele se perde também. E o filho pródigo experimentou a perdição. E perdeu-se na vida, e trocou os pés pelas mãos, e foi embora da casa do pai, e rebelou-se contra a autoridade estabelecida na sua vida, e foi embora, fazer o que quis, viver do jeito que quis. Abraçou a cultura secular, abraçou a cultura da tragédia e foi. Perdeu-se. Mas perdido, mesmo perdido, ele se lembra: eu estou aqui comendo comida de porcos. Eu estou aqui nessa miséria, eu estou aqui angustiado, arrasado, destruído. E lá na casa do meu pai,
Ele tem tantos servos, e os servos do meu pai vivem uma vida tão especial, e eu aqui como filho, passando toda esta necessidade. Os olhos dele se abriram, a cultura da esperança renasceu, a semente da esperança renovou-se dentro dele, e ele disse: eu vou voltar e vou dizer para o meu pai: pai, eu não sou digno de ser tratado como filho teu, trata-me somente como um servo, e isto já me basta. Para o homem cujo coração foi formado na escola da esperança, tem a possibilidade da volta, porque a possibilidade da volta é uma possibilidade que se encontra apenas na cultura da esperança. O mundo grego encheu as culturas do mundo todo com muita filosofia. O mundo grego apresentou a tragédia, mas em nenhum momento apresentou o remédio para o homem. O mundo grego apresenta o desespero para o homem, mas em nenhum momento ensina o homem como resolver o seu desespero. Na cultura da esperança, os profetas hebreus sempre pregaram o arrependimento. Por falta de arrependimento, você vai morrer. Por falta de arrependimento, você vai se autodestruir. Se o coração não voltar, você vai morrer. Por quê? Porque na rota da cultura secular não tem esperança. E sem esperança você está perdido. Nós estamos apresentados o tempo todo a duas culturas. Há uma pressão da cultura secular. A cultura secular vem afrontando a cultura da esperança há muito tempo. A cultura secular vem insultando, afrontando a cultura da esperança há muito tempo. E aqueles que estão buscando nutrir sua alma pela cultura da esperança são arrastados o tempo inteiro, são provocados o tempo inteiro. E a cultura secular contesta a fé, contesta os postulados da cultura da esperança, ela zomba da palavra de Deus, zomba dos servos de Deus. A cultura secular não conhece valores. E por essa razão você está vendo o que está acontecendo com o mundo. A Europa um dia foi 100% cristã. Hoje a Europa é um continente pós-cristão. As igrejas na Europa hoje se transformaram em boate. As grandes catedrais góticas do século passado e retrasado hoje se transformaram em shopping centers. O europeu está absolutamente apartado da cultura da esperança. Ele abraçou a cultura secular, o existencialismo ateu, e ele hoje não quer saber de Deus. E o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a primeira unidade da sociedade a ser terrivelmente afetada é a família. Hoje na Europa, dados da Inglaterra, mais de 50% das crianças que nascem hoje na Inglaterra, elas nascem fora de um contexto de família. Nascem aleatoriamente, sem estrutura familiar. Os Estados Unidos, que já foram muito avivados, tão cristãos. O último dado sobre os Estados Unidos, não sei se você está sabendo, estarrecedor. Hoje nos Estados Unidos, a taxa de homicídios é menor do que a taxa de suicídio. Eu estive lá 2 anos atrás, eu fiquei impressionado com uma estatística que eu li acerca de suicídio na adolescência. O que você pode imaginar? O que está acontecendo com um povo, com um país, cuja taxa de suicídio é maior do que a taxa de homicídio? Os Estados Unidos abraçaram a cultura secular e estão se afastando cada vez mais de Jerusalém e abraçando Atenas. Estão cada vez mais desprezando os profetas hebreus e dando ouvidos aos filósofos gregos. O que você acha que vai acontecer? Por que eles estão se suicidando? Porque, querido, quando não há esperança, a única coisa que resta para o indivíduo é dar um tiro na cabeça. E quando ele não é nutrido pela cultura da esperança, há jeito para você, é saída. Você se arrepende, você volta, você entrega o seu coração e o Senhor te conserta. Quando não se ouve mais esta mensagem, o indivíduo vai se suicidar. Dentro da cultura secular, existe todo um glamour, toda uma curtição que na verdade é frágil. É um
uma fina camada de verniz. Se tocar o dedo, tudo cai por terra. Não tem consistência. Os homens estão angustiados, agoniados, aflitos e estão morrendo. A cultura secular vai te matar se você abraçá-la. E o seu desafio, o meu desafio, o nosso desafio é viver debaixo dessa tensão. Há uma tensão. Nós queremos servir o Senhor, nós queremos andar com Deus, nós queremos ouvir os profetas hebreus, mas você ouve os profetas hebreus uma vez por semana, e depois 24 horas por dia, de mais 6 dias, você está debaixo da influência dos filósofos gregos. Mas peraí, como que eu estou debaixo da influência dos filósofos gregos? Quer saber? Um dos dados mais clássicos, mais claros da influência da mente grega na sociedade secular moderna: pedofilia e homossexualismo. Era comum no mundo grego. E essa praga está voltando. E essa praga está se espalhando por toda a sociedade. E como que isso vem até você? Você sabe bem, eu não vou nem falar de televisão, eu não vou nem falar de novela. Você expõe as suas filhas a essa porcaria. Você expõe os seus filhos a essa porcaria. E os profetas da cultura secular estão pregando dentro da sua casa muito mais frequentemente do que os profetas hebreus. Os profetas que estão nutrindo a sua alma são os profetas de Atenas. Porque você ouve o profeta de Israel uma vez e sai daqui e vai ouvir o profeta de Atenas todos os dias. E o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo conosco? Por que tanto cristão está desesperado? Por que tanto cristão está aflito? Por que tanto cristão está agoniado? Por quê? Porque está sendo nutrido pela cultura da tragédia. Está sendo alimentado pela cultura da tragédia. Porque a cultura da esperança te enche de fé. A cultura da esperança te enche de vigor. A cultura da esperança te diz: meu filho, nem tudo está perdido, não. Ainda há 7.000 lá que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Ainda há homens e mulheres que servem a Deus. Você liga a televisão e você vai observar alguns pregadores que tem por aí, os mercadores das almas, e você fala: está tudo perdido, eu não acredito mais em pastor, eu não quero mais saber de igreja. E você diz: está tudo perdido. E eu digo: tudo perdido alto lá. Não é bem assim não, meu querido. Não está tudo perdido não. A igreja passa luta, a igreja tem lutado para se manter de pé. Por quê? Porque tem sido dias difíceis, dias de luta. O inferno se levanta e a igreja está sendo oprimida por todos os lados para fazer calar a voz profética de vez. E há uma batalha terrível sendo travada. Há uma batalha terrível, não apenas da mídia. O poder midiático é muito grande e influencia de um modo terrível. Eu não vi, não, porque eu não me presto a esse tipo de coisa, mas eu soube que agora na novela tinha um casal e que ficava aí namorando e que beijou até, e você fica assistindo essa porcaria e você acha que é engraçado, e de engraçado não tem nada. Você está se expondo à mensagem dos profetas da tragédia. E é por isso, querido, não é por outra razão, não. Se você não se nutrir de Deus, você vai morrer. Se você não se alimentar da palavra, você vai morrer. Se você abraçar a cultura da tragédia e der ouvidos aos profetas de Atenas, você é um homem morto, é uma mulher morta. Eu tenho encontrado nesses dias tanta gente sem vigor, tanta gente morrendo aos poucos, gente angustiada, gente aflita, gente confusa. Se alimentar-se da cultura da tragédia, onde você acha que você vai parar? O que você vai ter por resultado? Senão a aflição na alma. Por essa razão, meu amado, o Senhor diz aqui: não fareis aliança com os moradores dessa terra. O Senhor deu esta ordem a Israel. Israel desobedeceu a ordem. E você vai então ler esse texto que eu li no capítulo 2 de Juízes. Cada livro na Bíblia tem um tema preponderante. O livro de Josué, que é o livro anterior, ele é conhecido como o livro da vitória. É o povo de Deus rompendo em vitória. O livro de Juízes
é conhecido como o livro da derrota. O livro da derrota, você vai lá no último capítulo de Juízes, você vai entender por que o povo é derrotado. Por que as pessoas são derrotadas. No capítulo 21 de Juízes, no último versículo do livro de Juízes, a Escritura diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Essa é uma das maiores características da cultura secular: relativismo moral. Ninguém obedece mais ninguém, ninguém se submete mais a ninguém, cada um faz do seu jeito, cada um faz como quer. É a marca, a característica de uma sociedade secular, de um mundo que está sob o domínio de Satanás e vai levar muita gente à perdição, à destruição. Naqueles dias, diz o texto, cada um fazia o que queria, o que achava certo. Na cultura secular, é este o ensino que você vai receber. É essa ideia que vão te colocar. Não precisa obedecer seu pai, não. Não precisa obedecer sua mãe, não. Não precisa obedecer pastor, não. Que pastor que nada. É isso que você vai receber dos profetas de Atenas. E assim é que muitos estão se deixando levar por este engodo, por esta mentira que o inimigo tem trazido para a cultura secular. A cultura secular está toda, absolutamente toda, contaminada por Satanás. Ele é o mentor, ele é aquele que inspira a cultura secular. Assim, há sempre um choque entre a cultura secular e a cultura cristã. Entre a cultura da tragédia e a cultura da esperança, entre Jerusalém e Atenas, entre os profetas hebreus e os profetas filósofos de Atenas, da Grécia clássica. Existe sempre uma tensão muito grande, e as marcas mais flagrantes da influência da cultura grega clássica no nosso dia hoje, no nosso meio hoje, não são apenas as ciências, é o modo de viver, é o relativismo moral. Como eu disse anteriormente, enumerei de forma triste, pedofilia e homossexualismo. Não era apenas aturado no meio dos gregos, não. Isso se alastrou por toda a sociedade. E se você quer saber por quê que estes impérios viraram poeira, devassidão moral. Foi assim o primeiro, o segundo, o terceiro. Os impérios se organizam e crescem e ficam poderosos, e daqui a pouco começam a negociar os valores, daqui a pouco começa a devassidão sexual, e daqui a pouco vem o juízo de Deus. E o juízo de Deus vem, meu querido. O juízo de Deus vem sobre a devassidão, o juízo de Deus vem sobre o pecado. Não foi só assim com Sodoma e Gomorra, não. Foi assim com o Império Grego. Eles se perverteram de um modo tão terrível que o Senhor deu um basta. Depois veio o Império Romano. Começou muito ordeiro. Um império fundado na lei, formado na lei. Tudo muito ordeiro. O romano era assim. Ele tinha uma mente muito ordeira. E daqui a pouco o Império Romano começou a enriquecer. E a riqueza para muitos acaba se tornando um laço. E o texto bíblico diz que aqueles que se envolvem com isto acabam caindo em laço de iniquidade. E assim, portanto, lá vão os romanos enriquecendo e prosperando. E daqui a pouco eles começam a negociar os valores. E eles começam a se depravar sexualmente. E daqui a pouco o homossexualismo estava acontecendo em Roma, como acontecia na Grécia. E chegou o momento que o Senhor deu um basta. Os impérios todos da terra cresceram, prosperaram e se depravaram. Depois caíram, viraram poeira. Todos eles. Nós temos hoje, se você é cristão, um chamado da parte de Deus de abraçar a cultura da esperança de um modo desesperadamente apaixonado. Porque se você não fizer isso, a cultura da tragédia vai te arrastar. A cultura secular vai te arrastar. Você não vai ter mais elos e a sua vida espiritual, a sua prática cristã vai se tornar uma coisa muito ocasional. E isto nunca foi cristianismo. Eu quero hoje te chamar de volta à cultura da esperança. Eu quero hoje te desafiar a jogar fora a cultura da tragédia. Eu quero hoje te chamar para dar mais ouvidos aos profetas de Jerusalém e fechar os seus ouvidos para os profetas de Atenas. Você pode estudá-los? Pode e deve.
Seria bom que você conhecesse um pouco de cada um. É bom. A ideia aqui não é proibir ninguém de nada. Esse não é o nosso caminho. A ideia não é dizer você não pode assistir televisão, você não pode ler esse tipo de livro, você é livre. Leia, se informe, conheça. Agora, se você não tem bases profundas no altar, sabe o que vai acontecer? Você vai ler e vai se perder. Se você não tem bases profundas em Deus, você vai ler e vai achar o profeta de Atenas é que está certo. E os profetas hebreus estão errados. O que fazer? Nós precisamos voltar. Nós todos. Um bando de pródigos. Mas pelo menos com esperança de reconciliação com o Pai. Nós precisamos voltar para casa, meu irmão. Precisamos voltar para Deus. Precisamos reforçar os nossos vínculos de comunhão com aquele que nos criou, que nos sustenta e que nos dá o ar que respiramos. A Escritura diz que nele, nós nos movemos. Nele nós respiramos, nele nós existimos. Você não tem vida própria, você não é autoexistente, você não é autossuficiente. Se você está vivendo, é por causa dele e nele. Portanto, volte para ele pelo amor da sua própria vida. É tempo de voltar para casa, voltar para Deus. Voltar para o altar, renovar os vínculos, renovar a aliança e se lembrar, não, o meu caminho é outro. Eu sou o filho da cultura da esperança. A minha fala e o meu discurso tem que estar alinhado com a cultura da esperança. Se eu não contestar essa sociedade secular, se eu não firmar a minha posição diante do mundo, o mundo me engole. Agora, eu não posso falar contra os homossexuais. É verdade, você não pode falar contra o homossexual, mas você pode falar contra o homossexualismo. Tem muito cristão que já cruzou os braços, já deixa rolar. Não tem mais jeito não. Porque a turma lá, aquela turma lá, eles fazem tanto barulho que parece que eles já tomaram conta de tudo. E daqui a pouco você vai ver, andando nas ruas aí, com o seu filhinho, com a sua filhinha, e o cara do seu lado beijando outro homem. O cara ou a mulher beijando outra mulher na frente dos seus filhos. E você vai ter que explicar para os seus filhos. Eu escrevi um artigo no meu blog um dia desse. Recebi muita crítica acerca da posição do Papa Francisco com respeito ao homossexualismo. Se perguntar a qualquer líder cristão, o que o senhor acha a respeito do homossexualismo? Qualquer líder cristão que se preza tem que recorrer à palavra. Olha, eu não tenho nada contra a opção sexual do fulano ou do ciclano, mas está escrito: com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Tem que ser falado. O Papa dourou a pílula e escapuliu e não falou como homem de Deus. E eu escrevi o artigo, e alguns me criticaram, e pode criticar, mas a minha opinião, como homem de Deus como cristão, eu tenho que falar segundo a palavra de Deus. Agora, por que o Papa não se pronuncia de um modo radical contra a cultura da tragédia que entrou na igreja? Porque para nossa tristeza e vergonha, não falo isso com alegria, a Igreja Católica está contaminada em todos os níveis de hierarquia. Tem homossexuais em todos os cantos. Agora, há pouco tempo, o chefe da guarda suíça, lá do Vaticano, abriu a boca. E quando ele abriu a boca e revelou que ele estava sendo assediado pelo bispo tal e tal e tal, que ele não aguentava mais aquilo. E aí? Por que a igreja não se pronuncia com veemência? Porque você não pode se pronunciar com veemência se você não tem autoridade espiritual para isso. Tem que ter base espiritual e moral para falar. E por esta razão, a igreja não se pronuncia com veemência. A igreja se pronuncia com tanta veemência contra o aborto. A igreja se pronuncia com tanta veemência contra o divórcio. Devia se pronunciar com veemência sobre a homossexualidade também. Mas isso é só para que você entenda como que a sociedade está contaminada em todos os níveis, pela influência da cultura grega. Eu não sei se você sabe, mas o homossexualismo na antiguidade era chamado de pecado grego. Assim, nós hoje, cristãos, que estamos na frente
da batalha. Travamos um combate tremendo. Nós não combatemos homens, porque o nosso combate não é com homens. Nosso combate é contra as ideias. Nós não combatemos pessoas, nós combatemos ideias. O nosso ringue é o ringue das ideias. É o ringue das ideologias. E ali então é que nós temos que levantar e dizer, não, alto lá. A cultura secular, de relativismo moral, de perversidade sem fim, tem os seus profetas. Todas as vezes que você para ouvir esta gente, você está aos pés dos mensageiros de Atenas. Todas as vezes. Ligou a televisão para ver lá aquelas porcarias. Você está aos pés de um dos profetas de Atenas. Os ídolos, os artistas, aqueles que lançam modas as quais muitos seguem, modismos vindos de Atenas. E a moda de Jerusalém? Ah, não, a moda de Jerusalém é muito... Jerusalém, cara, Jerusalém não está com nada. Legal é Atenas. Atenas que é legal. Os profetas de Jerusalém, os caras são muito retrógrados. Os caras são muito ultrapassados. Legal são os profetas de Atenas. Eles são modernos. Os profetas de Atenas que são legais. Eles têm a cabeça aberta. Os profetas de Jerusalém não estão com nada não. Tudo cabeça fechada, os caras. Tem que ser assim, assim, assim. Em Jerusalém, a regra sim. Para ir para o céu, tem regra sim. O Senhor Jesus diz, olha, entra meu filho, pela porta estreita. Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz ao inferno. E são muitos os que entram por ele. Jesus, quando falou a respeito disso, ele está nos dizendo, olha, você vai ter que travar uma batalha tremenda nesse mundo. Por quê? Porque o caminho para o céu, ele tem balizas. Você não vai passar nele carregando carga, não. Você tem que deixar muita coisa para trás. Agora, o caminho que conduz para o inferno, ele é largo, espaçoso. Tudo pode. Eu quero te convidar a voltar, meu querido. Voltar para casa. Voltar para Deus. Se você não voltar para Deus, a cultura secular vai te reduzir a um grau de escravidão tão profundo que eu não sei não, viu? Você tem hoje as diretrizes influenciando a mente, o comportamento. Você tem dois poderes, duas forças culturais. E se você estiver com o coração sensível nesta noite, você vai entender muito claramente que a sua salvação está em Jerusalém e não está em Atenas, não. Sua salvação está na igreja, não está lá no mundão, não. Tem gente chata? Tem gente difícil? Tem gente complicada? Tem. A igreja não é a antessala do céu? Não. A igreja é um apanhado de pessoas com seus problemas, com as suas lutas, querendo melhorar. O processo é lento, você tem que ter paciência. A salvação está aqui. Ou a arca de Noé, lá no capítulo 11 de Hebreus, é uma representação da igreja hoje. Na arca tem todo tipo de bicho. Na arca tem muito barulho, tem uns bichos estranhos, tem cheiro ruim na arca. Mas a vida está na arca. E do lado de fora da arca o que você tem é morte. Então você não some da igreja, você não desaparece da igreja, você volta para a igreja, você se reconcilia com o Pai. Você e todos os pródigos presentes voltem para o Pai. Abraça a cultura da esperança. Tem lugar para você, tem restauração, tem renovo, tem restituição. Que a sua vida seja restaurada. Como eu disse anteriormente, todos nós precisamos de restauração. Então você não pode continuar flertando com a igreja e tendo um caso com o mundo. Você não pode ser noiva de Cristo e ter um caso com o diabo. Não. Você tem que decidir. Mesmo tendo um caso com o diabo, se você disser nessa noite, eu quero romper com esse caso e eu quero me entregar à noiva de Cristo. Pois bem, é possível, sem problema nenhum. O que não é possível é você querer flertar com a noiva de Cristo, a igreja, e continuar tendo um caso com Satanás. Isso não é possível. Então, amados, é tempo de voltar. É tempo de restaurar. Não sei por onde você tem andado. Não sei como você tem vivido.
Eu só sei de uma coisa. Quando o pródigo voltou, ele já vinha com o discurso pronto. Vou chegar lá e vou confessar todos os meus pecados. Vou falar, pai, eu pequei contra ti. Ele tinha um discurso pronto para falar do seu arrependimento. E quando ele vinha pelo caminho, o pai o viu de longe e partiu para abraçá-lo. E quando ele tentou falar alguma coisa, o pai nem deixou. E o pai já deu uma ordem: matem um novilho cevado, tragam vestes limpas e tragam sandálias para os seus pés, um anel para o seu dedo, porque este meu filho que estava perdido agora foi achado. Então no seu retorno, a Escritura nos dá a conhecer que temos festa no céu. Retorna para a casa do Pai.